pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. O livro da vez agora será o Primeira Guerra Mundial, a guerra que acabaria com todas as guerras, né? Publicado pela editora Camelot em 2019, escrito pelo historiador Cláudio Blanc. Bem, antes de começar então, lembrando que todos os links, né, tanto das minhas redes sociais como Facebook, Instagram e Scoob, quanto o link para você adquirir esse livro lá na Amazon, vão estar aqui na descrição do vídeo. Outra questão, os fatos comentados aqui, a minha experiência de leitura, na verdade não é uma aula de história, é somente a minha experiência de leitura com o livro, portanto, você não é obrigado a concordar 100% com o que está em livro nenhum, nem 100% com a minha visão a respeito dos livros que eu resenho, tá? O importante é você tirar o que vai achar que vale a pena pra si. Outra coisa também, que tudo que eu falar aqui não é spoiler, esse livro aqui não é um romance, são fatos históricos. Se são fatos históricos, então não são spoilers. Bem, nesse livro aqui, o escritor ele vai trazer pra gente todos os dados, né, todas as motivações, que foram inúmeras, dessa que ficou conhecida como a Grande Guerra, né? E foi também conhecida como a guerra que todos acreditavam que iria por fim a todas as demais guerras, né? Que essa guerra iria acabar com todos os problemas existentes na época. E não, não foi assim. Iniciada em 1914 e finalizada em 1918, seguida também da gripe espanhola. Epidemia essa que deixou, né, mais de 500 milhões de mortos no mundo pós-guerra, que havia perdido até então mais de 10 milhões de mortos. Então imagina o cenário dessa época. O fato é que a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra industrial ocorrida na humanidade. Junto a essa guerra, a epidemia, né, da gripe espanhola, mas ainda inúmeros grupos sociais, como as mulheres, por exemplo, reivindicando, né, todos os seus direitos ali que até então estavam sendo violados. Então você imagina o caos desse planeta nesse momento. O fato é que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, esses grupos, né, especialmente as sufragistas que lutavam pelo direito ao voto, conseguiram então, né, o seu objetivo. Então muitos grupos sociais acabaram conquistando, né, alguns direitos, especialmente as mulheres. Eu estou falando praticamente sobre elas, conseguiram muitos direitos, muitas mudanças depois da Primeira Guerra Mundial. Bem, eu saí da escola, gente, com alguns déficits, né? Isso não, eu acho que todo mundo, né? Não somos o melhor país em educação. E no que se refere, olha que eu sempre gostei de história, no que se refere à Primeira Guerra Mundial, eu saí com a Segunda Guerra, a gente tem, sabe, né, com mais exatidão as motivações e tudo mais. Agora, a Primeira Guerra nunca ficou muito claro pra mim quais que foram as motivações dela. Então, assim, foram diversas, né? Começando por exemplo, disputa por território. Até então, os países da época não estavam ainda divididos como nós os conhecemos hoje. Concorrência econômica, porém, né, o assassinato do arquiduque, se não me engano, Francisco Ferdinando, foi assim a desculpa necessária para iniciar essa guerra. De um lado, né, o Reino Unido, a França e Rússia, conhecida como a Tríplice Entente. Do outro, a Alemanha, Império Austro-Húngaro, conhecida como a Tríplice Aliança. Então, em relação à União Soviética, o livro vai trazer, inclusive, um capítulo exclusivo, né, sobre a União Soviética. É bem interessante aqui como eles abordam um tema. Na verdade, toda essa questão da Primeira Guerra, para quem é leigo no assunto, ou precisa entender de forma um pouco mais rápida, ou realmente não sabia nada, né, ou quase nada, eu acho esse livro aqui muito interessante. Primeiro que ele não é muito comprido, né, não é muito grosso, na verdade, e outra também que ele tem uma linguagem muito clara. Com o Tratado de Versalhes, né, assinado então em 11 de novembro de 1918, o Tratado de Versalhes então vai por fim a essa guerra, demarcando os territórios até então e meio que fazendo os países responsáveis pela guerra pagarem, né, economicamente mesmo falando. Alguns países saíram em vantagem, né, outros saíram em desvantagem, pois tiveram altos valores para pagar, perderam inúmeros territórios e tudo mais. Um desses países, e o mais prejudicado, foi a Alemanha. E entendendo isso, né, todo esse alto valor que a Alemanha teve que pagar pelos custos da Primeira Guerra,
e também os territórios que ela perdeu, será um dos motivos, né, os estopins que irá causar a Segunda Guerra. Mas a Segunda Guerra a gente vai falar em outras resenhas, enfim. A gente tem muito mais conteúdo sobre a Segunda Guerra do que sobre a Primeira, por isso que eu quis trazer esse vídeo. Só para vocês entenderem um pouco, né, dessa revolta da Alemanha que vai causar a Segunda Guerra, né, como que ela saiu da Primeira Guerra. Além dela perder diversos territórios, né, ter que pagar muitos valores, ela ficou anos pagando valores, enfim, para diversos países, ela também foi obrigada a se desarmar. Então a Alemanha ela sai realmente da Primeira Guerra envergonhada, destruída economicamente e moralmente humilhada. Feito então o Tratado de Versalhes, né, a Primeira Guerra Mundial ela acaba, só que ele vai ser então o verdadeiro responsável, né, esse tratado vai ser responsável pela Segunda Guerra, quase 20 anos depois de ter terminado a Primeira Guerra, né? Tão destruidora quanto a Primeira. Mas, como disse, a Segunda Guerra a gente vai conversar em outras resenhas, essa daqui é sobre a Primeira. Outra coisa também muito legal é porque o livro vai trazer diversas fotos, né? E detalhadamente todos os aviões, tanques de guerra, submarinos que foram utilizados na Primeira Guerra, todas as armas, na verdade, usadas na Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra industrial e também foi a primeira vez na história da humanidade que a guerra não ocorre somente em terra ou no mar, mas foi a primeira vez que a guerra aconteceu também nos céus. Aí eu vou dar uma viajadinha um pouco, né? Vou abrir um espaço aqui, porque quando eu li essa informação, né, porque a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra aérea, eu fiquei pensando, né, se ou quando um dia vai ocorrer as guerras espaciais, né, as guerras entre planetas, né, agora com essa questão de Marte, né, o pessoal indo para Marte e tudo mais, se isso futuramente vai acabar rolando também, mas enfim, né, um espaço para uma viajada minha. Genocídios também, né, vão ser detalhados aqui muito bem nesse livro. Quais nações, né, acabaram destruindo outras nações e trazendo, o que é muito interessante, os dados, né, desse genocídio. Pois a Primeira Guerra Mundial também estava muito relacionada com a questão da limpeza étnica, né, então assim como aconteceu especialmente na Segunda Guerra, aqui também ocorreu. Eu achei bem legal também porque no final do livro vai ser trazido aqui algumas cartas, né, trocadas entre os soldados que estavam na guerra e os familiares, né, namoradas e pai, mãe, que eu confesso que eu achei bem legal, porque nos dá uma visão diferente, né, da guerra, uma visão mais de quem estava vivenciando ela de fato, né, e não somente da forma fria como os livros de história costumam trazer. Para mim, né, que saiu do ensino médio com algumas dúvidas e tudo mais, em relação a tudo isso que envolve a Primeira Guerra, eu achei uma leitura muito boa, né? Recomendo para quem quer entender um pouco sobre a Primeira Guerra e tem medo dos livros de história, da linguagem técnica. O livro ele é muito simples, mas ele traz muita informação importante, muitos dados, né? E enfim, é uma leitura que muito provavelmente eu vou ter que pegar diversas vezes na minha vida. Bem, gente, é isso, tá? Esse foi o livro da vez, a Primeira Guerra Mundial. Foi uma leitura interessante. Muito obrigado por estarem até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.